Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje fiz mais um vídeo. Gente, essa parede aqui não sei se vocês já perceberam, né? Como é o nome? Que antes eu gravava assim, o celular ficava cá, né? Da penteadeira, que eu botei aí. E ficava a porta mostrando pra lá. Só que o que eu resolvi? Eu aproveitei que minha irmã não está aqui, né? Porque ela tá lá na casa da minha tia. E e acabei pensando uma coisa, né? Peraí. E acabei pensando uma coisa. Que passando lá em cima tem dois quartos. O branco é o meu. E o rosa é o Juliana. E aqui no lado tem um espelho, gente. Aqui, ó. Aqui tem um espelho e aqui tem umas luzes, né? Que ele é pisca-pisca. Só que os pisca-pisca que mais não liga, senão, tá? Porque sempre fica assim. Aí ele fica assim, entendeu? Só que eu pensei agora pra botar os parafusos aqui embaixo. Pra botar os quadros de lá de cima e botar um pisca-pisca aqui embaixo pra fazer o cenário, né? Eu tô aqui agachada mesmo pra fazer aqui o vídeo, tá, gente? Mas, gente, esse vídeo eu fiquei com o vídeo. Gente, viu aqui, tá? Eu vou pegar aqui o banco. Tá? Que é grande dele. Pra eu ficar aqui sentada, tá? Vou gravar os vídeos. Tá, gente? O cenário novo daqui do canal. Tá? Mas, né? Tudo bem. Então, gente, vamos lá pro vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de hoje, gente. Esse aqui vai ser um novo cenário, tá, gente? Por enquanto. Assim, por enquanto não, né, gente? Mas esse aqui vai ser um novo cenário daqui do canal, tá? E, gente, hoje é 26 de hoje, tá, gente? Uma notícia super, né? Maravilhosa. Então, gente, vamos lá. Mas assim, da notícia, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe aqui nas redes sociais, beleza? E, gente, eu quero dar um aviso aqui. Eu não estava postando vídeo, gente, porque eu tô postando, tá preguiça, né, gente? Tédio no carnaval, quarentena, por não estar fazendo nada, tá? Mas aqui no governo de Sergipe, né? Tá vendo se as aulas vão voltar dia 17 de abril da gente. Para os alunos não ficar sem conteúdo, para depois ficar estudando já, né, em dezembro, entendeu? E o negócio tá piscando. E a gente tá passar o ano novo, né, estudando essas coisas, entendeu? Mas de dezembro e janeiro estudando, e quando for em fevereiro, né, a gente vai pro oitavo, assim, já direto, né, sem férias nenhuma. Então, eles estão vendo aí. Mas vamos lá. Gente, eu vim aqui falar pra vocês, deixa eu ver se aqui assim, que uma notícia. Eu fiquei tão feliz. Gente, eu acordei, né? Eu fiquei na cama lá, fiquei com preguiça. E, como é o nome? Aí quando deu 9 horas, aí eu botei o alarme, né? Vai ficar tocando 9 horas todos os dias. Pra eu tá acordando, né? Cedo, pra eu não tá acordando meu dia. Aí, o meu celular tocou. Então eu peguei e coisei. Sabe que tinha um e-mail lá. Eu tinha desse e-mail, só que eu não tinha visto, que era do YouTube, né? Passei despercebida. Aí na hora que eu chego na cama de volta, né? Que é aqui, para no espelho, né? Ali tá tudo. Aí eu peguei e resolvi fazer o quê? Na hora que eu vi, gente, que era do YouTube, eu já peguei rapidamente. E quando eu apertei, eu vi lá um e-mail. Aí eu peguei, copiei tudo e botei lá no Google Tradutor, né? Aí lá falava assim, cara de notícia. Aí botaram lá que eles me tornaram agora, gente, desde, eu acho que eu devo ter recebido de madrugada, né, 5 horas da manhã, por aí, sei lá, que eu virei uma influência, não um digital influência, tá, gente? Uma influência aqui no YouTube, mesmo que eu tenha 50 inscritos, né, e aí eles falaram que eu virei uma influência para influenciar vocês, gente, tipo assim, dar ideias a vocês, né, principal influência mesmo,
para vocês ficarem em casa e também darem dicas do que fazer na quarentena. Esse vídeo não vai ser sobre isso, tá? Eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Mas, gente, eu fiquei super feliz com a notícia, tá? E, tipo assim, eu fiquei tão, tipo assim, tão feliz, né, gente? Por causa do meu esforço, né? Já 1 ano de canal. 1 ano e... Hoje é... 1 ano e 2 meses, porque eu criei dia 19 de janeiro, tá? Eu criei a conta no YouTube, né? Em 8/8, né? 8 de agosto de 2018. Por causa que eu Bolsonaro não ligava mais e ele tava com a tela toda quebrada. Por ainda tem ele aqui, né? Ainda é um branco. Só que ele é da mesma marca desse, né? Samsung, só que é diferente. Aí ele não ligava mais, né? Aí minha mãe disse que eu podia usar aquele celular. Só que aquele celular não tá mexendo, esse celular meu aí ia ser do meu irmão. Só que minha tia, né, como ela me dá assim, né, assim me dá as coisas, né? Aí ela me deu esse celular pra mim. Entendeu, gente? Aí, né? Peraí. Não quero. Gente, tem uma raiva dessa câmera, porque é ruim, gente, pra pausar. Como é o nome? Quando é pra pausar, eu fico clicando toda hora, né? Você mesmo vê, né? Gente, a vinheta, deixa eu explicar da vinheta. A vinheta, gente, quem não leu a descrição, ela saiu meio, né, bugada, né? Não sei como. Mas, né, gente, quem conseguir fazer uma vinheta aí, tá, gente, pra mim, com o nome Diário de Letícia, eu fico super agradecida, tá? Eu vou postar a vinheta normal, como ela é, aqui, no meu nome, aqui no canal, tá, gente? No vídeo da manhã. E como é o nome? Pra vocês estarem a baixar, né? Pra tentar fazer essa vinheta. Porque, gente, eu tô sem vinheta aqui no canal. Eu abaixo o Filmora Go, né? Que é uma de Char, Filmora. Só que lá, gente, eu quero abaixar esse aplicativo no computador. Porque, quem não sabe, né, gente, eu mudei o banner. Que eu também vou ensinar vocês aqui do canal a vocês a mudar o banner, né, a arte do canal, que aqui tem a sua foto e no fundo tem a foto, outro pra botar a foto, tá, gente? Mas deixa eu ficar aqui assim, né? Mas, gente, eu fiquei super feliz com a novidade. Eles lá também eles falaram que era também para fazer um curso, né, do YouTube. Só que eu não sei nem que curso é, que é do YouTube. Só que aí eu fiquei sem saber que curso é. Eu procurei no Google, não achei. Só achei um que era para iniciantes. Aí eu pedi pra minha mãe, como ela faz curso na Microlinks, né? Minha irmã vai fazer curso de robótica. Aí eu não queria fazer, porque é robótica, né, gente? Não é coisa pra mim. Aí, se eu fazer curso lá, eu vou ter que fazer no horário da Lira. Só que aí não vai dar pra fazer, né, claro, os dois, né? Aí eu faço uma coisa ou outra. Aí vai ter que ver aí, né, gente? Mas, aí eu pedi pra minha mãe que ela pegou e disse depois da quarentena ver. E o negócio aí que eu pedi pra ela pra ver lá se tem curso do YouTube, porque, né, gente? Porque eu quero, né? Porque eu quero aprender mais sobre o YouTube, porque tem regras no YouTube, né? Aí pronto. Mas, gente, eu fiquei super feliz com a novidade. Eles me deram uma dica de exercícios, de yoga, de plantação, tá, gente? Mas a gente vai estudar tudo, vai ficar pro próximo vídeo, tá, gente? Que dicas que é pra você fazer na quarentena, assim, né? Gente, aqui eu vou mudar mais o cenário. Quando eu estiver mudando, tá, gente, cenário, na hora que eu estiver mudando, eu vou fazer aqui um vídeo e vou trazer aqui pro canal, tá? Pra botar desse quadro, meu e minha irmã, meus 7 anos, né? Pra botar aqui assim no fundo o quadro dela, que ela pintou. Aí pra botar aqui no fundo, tá, gente? Pra ficar tipo assim, tudo, né? Assim, tudo bonito aqui pra trazer vídeo pra vocês, tá, gente? Mas, gente, é só o vídeo mesmo, tá? Gente, mas deixa eu contar uma coisa, gente, mas eu tô com uma dor, né? Esse dedo aqui, ó.
um fundo, né? Do fundo, eu não sei se vocês não conseguem nem ver. Ele nasce assim, esse daqui, né? Só que ele lá do fundo. Ele tava crescendo, os dois, né? Aí eles pararam. Aí ficou na metade, né? Assim, que ele não cresce todo, aí ele ficou na metade, assim. Uns aqui o dele, ponto. Ele era pra crescer todo, só que ele cresceu só a metade. Aí a metade, né, ficou assim, os dois, né? Lados. Aí, como é o nome? Esse daqui tá com uma dor insuportável. Eu vou ter que ficar mastigando desse lado daqui. Quando eu mastigo desse daqui, o dedo de cima desse bate. Não sei, né? Porque, gente, como vocês não sabem, né? Esses dedos daqui, de trás, até chegar no canino, os daqui, ó. Depois desse segundo aqui, depois de um canino, aí depois vem mais dois dentes, pra chegar nos grandão, né? Pra ele que amacia a carne, sei lá como se fala. Aí, aí ele... Ai, gente, aí tem que ver, porque ele tá doendo muito, eu não consigo mastigar. Aí eu tenho que ficar mastigando do lado de cá. E, gente, como falando, né? Esse daqui, depois de ter depois de vem um caninho, aí depois vem mais dois dentes, grandão. Aí depois vem mais um, que esses dois, os dentes grandão, né? O que é maior, ele... Eu tô me esquecendo da hora, peraí. Contando com o de trás lá, né? Esse grande, como é que mastiga a carne, ou a comida, né? Aí eles são assim, ó. Não, ele era para ser reto, só que ele nasceu assim, com várias assim pra dentro. Só que dele da frente até esse daqui, eles são tipo assim, reto, né? Gente, esse daqui, gente, é um dentão. Que eu tava sentindo meio dor no dente, né? Aí eu fui lá e ela falou que aí a dentista ela falou que eu andei bonito, mas deixa essa história parada, gente. Mas então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fico com o vídeo de amanhã, né? Não sei nem que dá até hoje. Bom, hoje é dia 7, mas não sei nem que coisa é hoje. Que dia é hoje? Que dia é hoje, meu irmão? Hoje é terça, gente. Um beijo e tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado da super novidade, tá? Um beijo, tchau.